Amados, eu queria... foi me dada a oportunidade de pregar na noite de hoje, temos 30 e 20 minutos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Gratidão também para o pastor José Aldo, né? José Valdo, eu falo José Valdo, José Aldo, e sempre o Marlon corrige. Então é assim, então Deus te abençoe a sua vida, tá? Os demais irmãos aqui, os músicos, Deus abençoe vocês, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Podeis assentar, irmãos? Feliz por ver o Jair também. Deus abençoe, Jair. Abençoe, meu filho. Te amo, viu? Em nome de Jesus. Queridos, esse texto aqui é muito propício para nós e interessante para a nossa vida espiritual, para que a gente possa entender o que muitas das vezes nós passamos nessa terra, o que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos. E nós, como cristão, nós temos que tentar enxergar ou ver as coisas de acordo com a ótica de Deus, como Deus vê, como Deus enxerga. E para a gente aprender isso, a gente precisa voltar os nossos olhos, a nossa atenção para a palavra de Deus. É a palavra que ensina, a palavra que instrui, é a palavra que fortalece, é a palavra que edifica, é a palavra que dá saúde, é a palavra que mostra para mim, para você, o caminho do céu, o caminho da vida eterna. E quando a gente vai ler a Bíblia e vai entendendo algumas coisas, tem algumas coisas que parece que bate de encontro àquilo que nós pensamos, àquilo que nós imaginamos. Quando nós estamos passando por luta, por dificuldade, algumas pessoas, às vezes, elas não conseguem enfrentá-las. Alguns ficam doentes, outros tentam tirar a sua vida, outros tentam se afastar da igreja, outros querem parar de pregar, querem parar de cantar, querem parar de trabalhar, querem parar de produzir. Porque a tribulação e o problema traz para a vida dessa pessoa, estou falando do cristão, um peso, uma dificuldade. Mas quando eu aceito a tribulação, a luta, a adversidade, e absorvo ela desta maneira, eu não estou enxergando a minha vida cristã de acordo com como Deus enxerga. Eu não estou vendo a minha dificuldade, a minha vida aqui na terra, como Deus vê. Porque a palavra de Deus, Paulo aqui já diz para mim e para você, meu irmão, que a sua luta, a sua dificuldade, a sua prova, a sua adversidade, ela é leve. Repita comigo, a minha luta é leve. Mais forte, a minha luta é leve. E Paulo diz, ela é leve, mas também ela é momentânea. Então tem uma palavra de Deus para a tua vida na noite de hoje. Nessa sua luta, nessa sua adversidade, nessa tua prova, nessa aflição que você está vivendo, meu irmão e minha irmã, eu te digo, levante a tua cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima, porque ela é leve, é momentânea, ela teve tempo, data para começar, mas ela também tem tempo e data para terminar, para a glória do nome do Senhor. Então parece um paradoxo, né, diante daquilo que a gente vive. Porque Paulo fala, é leve. E a gente diz que quando está passando por uma luta, eu vou morrer, eu vou desistir, eu vou parar. Quem sabe você chegou até hoje, dia 1º de dezembro, pensando assim, meu irmão. Dizendo que não vai aguentar, que não vai suportar.
Mas nessa noite, em nome de Jesus, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco, glorifica a Deus mais um pouco, porque a luta vai passar, a adversidade vai acabar e a vitória vai chegar na tua vida, no nome de Jesus. E a Bíblia bate de conta, porque lá em Romanos capítulo de número 8, versículo 18, diz assim, Paulo dizendo, porque para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Olha da ótica de Deus. Perseguido, abandonado, preso, apanhou, fugiu de uma cidade dentro de um cesto, pegou um navio, o navio naufragou, a cobra picou, aleluia. Paulo poderia dizer, vou desistir, não aguento tanta luta, não aguento tanta adversidade. Mas aí Paulo vem em Romanos e diz, olha, fica tranquilo, cristãos de Roma, estão passando por luta, perseguição, por prova, mas eu tenho algo de Deus para falar para vocês, as aflições desse tempo presente, não vão se comparar, não se comparam com aquilo que Cristo tem preparado para mim, preparado para você. Ei, meu irmão, aguenta mais um pouco, suporta mais um pouco. A sua luta, a sua prova, ela é transitória, ela é terrena, mas aquilo que Deus tem preparado para a tua vida é eterno. Aleluia! Não se compara. E a gente perde, às vezes, a bênção, a vitória. Outros perdem a salvação, irmão, porque eles se entregam para a luta. Ele sucumbe para a adversidade. Mas toda vez, a partir de hoje, quando você passar por prova, por adversidade, você para um pouco e tenta compará-la com aquilo que Jesus tem preparado para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu acredito que você não vai parar, você vai continuar. Aleluia. Glória. 1 Pedro 5:10 diz assim, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, é um pouco só, irmão. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, estabeleça. Glória. Então é só um pouco. Se você puder, vira para o teu irmão e fala para ele, é só um pouco. Aguenta e logo vai terminar. Não desista por causa dessa prova. Deus tem coisa maior esperando para a tua vida. No nome de Jesus. Glória. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que vocês possam suportar. Estão me entendendo da ótica de Deus, como é que é diferente? Enquanto na nossa ótica eu vou desistir, vou parar, não aguento, não suporto, vou desistir. Aí Deus fala assim, fica tranquilo. Tem escape de Deus chegando para a tua vida. E você tem força de Deus para suportar isso que você está passando, enfrentando. Aleluia. E o que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã, vai passar.
Você vai passar ainda do outro lado, e quem sabe no final desse ano, quem sabe a semana que vem, você vai estar aqui subindo nesse púlpito aqui, alegre, regozijando em Deus. E verdadeiramente eu esperei, eu suportei em Deus, e eu fui vencedora para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Suportar, não é para desistir. Romanos capítulo 5, 3 e 4, ao 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. É para ficar triste que Paulo está falando? Está vendo como a ótica de Deus é diferente da nossa? É para murmurar, irmão? É para desistir? É para abandonar, é para parar? Não. O texto diz, não somente isso, mas nós também. Faz o quê quando vem a tribulação? Quando vem a adversidade? Qual é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida? Nós nos gloriamos. Ficamos felizes. Entender a tribulação, a prova que nós passamos na ótica de Deus, meu irmão, é o mesmo quando os discípulos foram açoitados, foram presos, e no outro dia, quem sabe, eles foram soltos, não saíram reclamando, não saíram murmurando, não saíram maldizendo, mas diz a Bíblia que eles saíram de lá feliz. Aleluia! Glória! Sabendo que a tribulação produz a paciência. Verso 4. Aproveita isso. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Oh, quantos tem o Espírito de Deus aqui? Oh, então tem esperança. E quando passar por tribulação, meu irmão, para de esticar aquela tromba de elefante. Se glorie. Glorifica a Deus. Se alegra em Deus. Porque o que Ele tem preparado para a tua vida é maior do que as lutas, as provas que você tem passado. Pastor, mas esse texto é isolado, não dá. Tiago, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Paulo falou que é para se gloriar, não é? Mas aí Tiago, ele vem e bate mais forte na gente. Tiago vem para meus irmãos. Olha lá. Paulo manda se gloriar. Tiago diz, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações. O que é grande alegria, irmão? Vou pegar um exemplo das mulheres aqui. Quando você foi pedida em casamento. Quando o casal ficou sabendo que estava vindo o primeiro herdeiro ou herdeira, não festejaram? Então aqui te avante, olha meu irmão, quando passar por tribulação, é para ter grande, não é alegria pequena, mas é grande alegria. Então, meu irmão, essa palavra para a tua vida na noite de hoje é para você entrar 2025 diferente. Para você entrar 2025, não vendo as tribulações, as provas pela sua ótica, mas começar a ver as lutas, as provas pela ótica de Deus. Aí quando vinha a tribulação, vinha a prova, aí o diabo vê, mas eu não consigo, por quê? Porque eu chego lá, é só alegria, eu estou judiando, eu estou batendo, eu estou perseguindo, mas é só alegria. Aleluia. Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, glória. Então,
Você precisa entender isso. Tendo, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que seja perfeito, completo, sem faltar coisa alguma. Então entenda isso para a tua vida. A luta não pode ser maior do que aquilo que Deus preparou para você. Não desanime por causa da prova. Não abandone por causa da adversidade. Porque o que Deus tem preparado para a tua vida é coisas grandes. Aleluia. Glória. Porque naquele grande dia, sabe o que diz a Bíblia? Apocalipse 21:4. E Deus limpará. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque você soube suportar as aflições desse tempo presente. Porque você enfrentou as suas lutas, a sua adversidade dentro da visão de Deus. Porque todas as vezes que eu passo por uma prova, por uma adversidade, e eu fico moribundo ou moribunda, e o diabo, nosso adversário, ele vai na minha casa, ele chega na minha família, ele me vê lá trancado, cabisbaixo. Ele sai dali feliz porque ele sabe que ele teve vitória naquilo que ele intentou fazer contra a minha vida e contra a tua vida. Mas quando ele chega na minha casa, meu irmão, chega na tua casa, minha irmã, e ele vê você cantando um hino, e ele vê você orando, ele vê você lendo a palavra, aleluia. O diabo, ele bate em retirada, meu irmão, porque ele sabe que ele perdeu mais uma peleja e Deus está sendo glorificado por intermédio da tua vida. Então você precisa entender isso. Me lembro quando eu me casei, e aqui eu estou terminando, e eu e minha esposa, a gente foi morar em Santos. Nossa vida no início foi uma luta tremenda. E a gente foi... É que eu também era meio doidinho também. Então, aí já viu o que vai dar, né? O omelete que vai dar. Então a gente foi passar a lua de casamos, foi passar a lua de mel em Santos. Chegamos em Santos, lua de mel, não conheci ninguém. Vamos morar aqui, mulher? Não tinha casa, não tinha nada aqui em São José. Fazer o que em São José? Vamos morar aqui? Vamos morar aqui. E começamos a morar em Santos. Não conhecia ninguém, eu e ela. Procurei serviço, cidade que a gente não conhece. Arrumei e conheci uma igreja. O irmão, ele era funileiro. E eu comecei a trabalhar com ele no intuito de querer aprender o serviço da funilaria. E também ganhar um dinheirinho. Mas o trabalho, o serviço mal dava para mim e para ele. Mas, ainda que mal dava o pouco, em Deus era muito para a minha vida e vida da minha esposa. 2, 3 meses de casado. Passando por uma luta, a gente tinha um fogão, era 4 bocas, mas o fogão nosso funcionava uma boca só. Irmão. A esposa começava a fazer o almoço, assim, quando ela tinha que fazer cozinhar o feijão, tudo. Então, começava 8 horas da manhã, porque era uma boca de fogão só, então tinha que cozinhar um de cada vez. A gente não tinha guarda-roupa, o guarda-roupa era um varal no quarto. Onde no varal a gente pendurava os nossos cabides. Calor, casa inteira de eternite, a gente não tinha
Não tinha ventilador, então o irmão falou para nós assim, irmão, eu tenho um ventilador em casa, eu vou dar para vocês. Eu fui tudo alegre na casa do irmão buscar um ventilador. Cheguei lá, era um ventilador antigo, aquele de ferro. A carcaça dele, tudo era de ferro. E o ventilador, ele não tinha proteção da hélice, irmão. Imagina que era de ferro. E a gente ligava ele no quarto, ele parecia um avião bimotor. Mas era o único que a gente tinha. Era o único que a gente tinha. O irmão pegou, deu para a gente um guarda-roupa. Tem um guarda-roupa bom aqui. Falei, legal, falei, Deus está abençoando, né? Um guarda-roupa. A gente pegou o guarda-roupa, levou para lá, montamos o guarda-roupa, bonitinho, guarda-roupa antigo, né? Aí teve um dia como esse, assim, um calor danado, ventiladorzinho. Aí eu vi voando uns negócios dentro da casa, assim. E eu falei, mas pernilongo não é pernilongo, besouro não é. Eu falei, que tanto esse negócio aqui? A gente chama de siriri, né? Mas era cupim, era cupim. Cupim já estava tão grande, tinha asa. Eu falei, não está vindo tanto cupim desse jeito. Aí, quando eu olho para a porta do guarda-roupa, eu vi um negocinho branquinho saindo assim, ó. Um buraquinho. O guarda-roupa estava cheio de cupim, irmãos. E eu peguei fita crepe, não entendo, né? Peguei fita crepe e tampar os buracos do guarda. Mas o que é de fita crepe? Daqui a pouco ele furava de novo. Ixi. E eu e minha esposa ali, servindo a Deus, com muita luta, muita prova, muita dificuldade. E eu tinha um rádio e hoje não tem mais, mas naquela época era fita cassete. E a gente está vivendo uma fase tão boa, irmã Ivete, que a fita cassete nossa era de 60 minutos, né, 1 hora. Porém, era só conseguir gravar um hino. Então você era dos dois lados, uma hora de um lado, uma hora do outro lado. Era assim que funcionava, né? Mas só que a minha não, a nossa... Se virar de um lado do outro, era o mesmo hino, não tinha como. E tinha um hino, um louvor que fez parte da minha história e da história da minha esposa. E eu quero trazer isso para vocês, não sou cantor. Vou cantar um refrão, quem sabe, só dele. Mas para você entender, irmãos, que quando a gente passa por tribulações, adversidade, e a gente entende que as tribulações, as adversidades, as provas, não pode tirar da dentro da gente a alegria de servir a Deus, o prazer de glorificar a Deus, o prazer de estar na casa de Deus. A gente morava 5 quilômetros da igreja, tinha que pegar ônibus, não tinha dinheiro. O dinheiro que dava, eu pagava a minha passagem, uma dela. Aí a minha mãe me deu uma bicicleta, para glória. Aí o que eu fazia, irmãos? Eu parava no ponto de ônibus, de bicicleta. Colocava a minha esposa dentro do ônibus. Ela pegava o meu paletó, a Bíblia, as coisas, no ônibus. E o senhor, pastor, com a língua até lá embaixo, até de bondão, ia para o culto, cultuava, terminava o culto, era a mesma coisa. A minha esposa no ônibus e eu na bicicleta atrás de novo. Aí ela descia no ponto, lá na frente, me esperava um pouquinho, daqui a pouquinho a gente encostava, suado. E a gente ia para casa, contar quantos cupim ia sair naquela noite do guarda-roupa, com medo daquele ventilador, aquela hélice de ferro, sair, ir para cima da gente. Mas um dia a gente ligou o rádio, num programa evangélico, e estava tocando um louvor, e esse louvor fez com que eu e minha esposa, a gente chorasse naquela manhã. E eu logo peguei a fita, que só gravava um louvor, coloquei para gravar. Virei a fita, gravei do outro lado também para não perder. E todas as manhãs, ou todos os dias, ou todas as horas, que eu e minha esposa passavam por momentos de indecisão, de dúvida em Deus, ou eu ou ela pegávamos
um rádio, colocava fita, apertava o play, e quando chegava na segunda estrofe, a gente já estava se alegrando em Deus, e entendia que é leve e momentânea a tribulação que nós passamos, e que essa tribulação não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. E que hino que é, pastor? É mais ou menos assim. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Aí quando chegava no coro que falava assim, vai dar tudo certo. Eu e minha esposa estava pulando dentro da casa, chorando, se alegrando em Deus. Estava tudo o contrário. Olhava para o guarda-roupa cheio de cupim, aquele ventilador de ferro, as coisas difíceis, complicadas, o fogão com apenas uma boca. E a gente continuava, vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, é isso que Deus quer que você entenda. Ai, ai, ai. Glória, só que eu não sei cantar, irmão, eu vou quebrar o negócio. Glória. Se alguém souber cantar, pega o microfone e vamos cantar. Alguém sabe aqui? Glória, consegue colocar no telão aí? A letra? Puxa a letra aí que aí eu... Glória. Se coloca em pé, irmãos, eu já passei do horário. Glória. Vai, Magda. Se a gente colocar, você pode pegar a mão, aí na mão do teu irmão. A nossa fé em ação. Pega na mão dele. Faz como eu e minha esposa fazíamos. Toda manhã, toda tarde, toda noite, toda madrugada. Aleluia. Você tem que entrar 2026, meu irmão, com uma outra perspectiva, com uma outra visão. Aleluia. A luta, a prova tem tempo para terminar. Deus tem coisas grandes e maiores para a tua vida. Vai dar tudo certo. Aleluia, em Deus vai dar tudo certo. Em Deus vai acontecer. Em Deus o milagre vai chegar. Tudo certo. Glória. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Oh, aleluia, vai chegar a vitória, vai chegar a bênção, vai chegar a mudança. Oh, glória. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons. É tempo difícil. Há tempos difíceis. É complicado mesmo, às vezes dói, às vezes machuca. Às vezes nos faz chorar. Vai continuar sendo assim, meu irmão. Aleluia. Mas fica tranquilo que vai terminar, vai acabar e vai chegar um dia, uma hora, um momento que Ele vai enxugar dos meus olhos, dos teus olhos, toda lágrima. Louvado seja Deus. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar. A cura vai chegar, o milagre vai chegar, a mudança vai chegar, a salvação vai chegar.
vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Glória. Glória. Aí nem pé, tem alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus? Glória. Glória. Tem alguém aqui entre nós que caminhou esse ano com a sua visão, com a sua perspectiva? Chegou a hora de você começar a caminhar com a visão de Deus, com a perspectiva de Deus. Eu preguei na igreja onde eu estou pastor esses dias que a gente, irmão, como igreja de Cristo, a gente tem que parar de viver no normal. Nós estamos muito normal, irmãos. Muito normal. E o nosso Deus, eu usei essa expressão, desculpa a expressão, tá? Mas para os espirituais eles vão entender o que eu estou dizendo. E o nosso Deus, ele é anormal, irmãos. Então, se eu não entrar na inormalidade de Deus, irmãos, a minha vida vai ser só... Por que ele é anormal? Porque na luta, quando eu digo que eu tenho que ficar triste, abatido, ele fala, não, tem que se alegrar. E quando eu reclamo, mas por que eu tenho que se alegrar? Então, se está ruim, então você tem que ter muita alegria, tem que triplicar isso aí. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Tem alguém que deseja se reconciliar com Cristo nesta noite? Não tem? Vamos orar uma vez mais? Vamos orar uma vez mais? Eu quero que você pegue na mão do seu irmão uma vez mais aí, vou entregar para o pastor Cícero. Olhe para ele aí, olhe para ela. Fala para ele assim, está passando por tribulação? Olha bem no olho dele assim, bem assim, como dizem alguns pregadores fora assim. Olha bem na pupila dos olhos, não sei como é que você enxerga a pupila do olho da pessoa, né? Mas eles mandam olhar na pupila, né? Olha bem dentro do olho dele assim. E fala assim, está passando por tribulação? Agora, fique focado nele assim, fica focado. Se fizer pergunta, fica focado. Agora, dá uma olhada se ele está alegre ou se ele está triste. Diga para ele, se continuar triste, vai continuar na tribulação. Mas se você colocar um sorriso de vitória no teu rosto, oh, aleluia, a coisa boa de Deus vai chegar para a tua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade de poder pregar a tua palavra, Senhor, na noite de hoje, Senhor. O mais importante, ó Deus, de pregarmos a tua palavra, de ouvirmos a tua palavra, Senhor, de aplicarmos a tua palavra, Deus, na nossa vida, Senhor. Eu sei, ó Deus, que as tribulações não são fáceis, as dificuldades não são fáceis, as provas não são fáceis, Senhor. E muitas das vezes, Senhor, o nosso lado humano, Senhor, dá vontade de desistir, de parar, de abandonar, Senhor. Mas o Senhor nos chamou a tua igreja, Senhor, que aqui está na noite de hoje. E nós, ó Deus, somos, ainda que terrenos, humanos, somos seres espirituais, Senhor, e precisamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, pela visão do Senhor, que a partir de hoje, Senhor, ainda que venha doer, ainda que esteja machucando, Senhor, ainda que esteja ferindo, Senhor, no meu coração, na minha alma, mas que eu possa buscar refúgio no Senhor, que eu possa buscar refrigério no Senhor, que eu possa buscar consulta a Deus,
Deus, na tua palavra, Senhor. E eu, Senhor, saberei, Senhor, e poderei dizer como Davi disse, quando estava passando por aflições. Davi entendeu, ele disse: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas como Davi era um homem espiritual, Davi então diz: o meu socorro vem daquele que fez os céus e fez a terra. Deus, que eu possa ter a mesma convicção de Davi, que essa igreja possa ter a mesma convicção de Davi, Senhor, e que nós possamos fazer 2026, Senhor, um ano diferente, um ano de conquista, um ano onde o diabo, Senhor, quem sabe, passará no portão da nossa casa. Estaremos com luta e com adversidade, sim, mas de dentro de casa não sairá choro de tristeza, nem pranto de tristeza, mas choro de alegria e pranto de alegria, Senhor, na tua presença. Continua conosco, nos abençoando e nos guardando no nome de Jesus. Amém, Senhor.